Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar uma reflexão com você, com a sua família. Estávamos analisando refletindo, sobre a vida de Jó. Sabe esses papos que a gente tem às vezes quando a gente começa a falar sobre a Bíblia e o Espírito Santo vai nos conduzindo, quando a gente menos percebe já virou mensagem, já virou estudo, e aí o Senhor começa a falar e cara, é tremendo. Então nós estávamos falando sobre a vida de Jó e algumas coisas nos chamaram muita atenção. Sempre se fala muito sobre a restituição em dobro que Deus fez na vida de Jó, certo? E que foi algo tremendo, isso aí é incontestável. Mas o que Deus queria fazer é algo muito mais além do que dobrar aquilo que Jó perdeu. Não. Deus queria destronar uma mentira. Deus queria destronar uma sofisma. E nesse momento, enquanto nós estamos aqui falando e você está aí nos ouvindo, seja lá que hora for, de manhã, de tarde, de noite, em que momento da sua vida você está, no trabalho, em casa, indo para a igreja, indo para o trabalho, não sei em que momento você vai ver esse vídeo, mas eu sei de uma coisa: Deus começa hoje a destronar as mentiras do inferno sobre a sua vida. Naquela época havia uma cultura, ou melhor, havia uma mentira, uma cultura mentirosa, de que a referência de uma pessoa ser abençoada por Deus é se ela fosse rica, se ela tivesse muitos bens. Ou seja, tenho muito dinheiro, Deus está me abençoando. Não tenho dinheiro, Deus está me amaldiçoando. Essa era a sofisma, a mentira que Satanás havia entronizado naquela geração. Qual é a mentira que o diabo tem se levantado contra você? A inferioridade, a baixa estima. Não sei o que o diabo tem lançado na sua mente, dizendo que você não é capaz, que você não pode, que você não tem chance, que você nasceu numa casa pobre, que você não tem estudo, que você não tem mais idade. Eu não sei qual é a mentira que o diabo anda pregando para você e tentando transformar ela numa verdade, porque a Bíblia diz que assim como imagina a sua alma, assim ela será. É aí que o diabo trabalha. A Bíblia diz o quê? Que o diabo é o pai da mentira. Uma vez que ele consegue pregar uma mentira para você e para mim, e nós tornamos isso como uma verdade, isso nos aprisiona, querido. É assim que o inferno trabalha. O inferno trabalhou na geração de Jó justamente dessa forma. Aquela geração vivia debaixo de um peso de uma mentira de Satanás. Um peso de uma mentira, porque todo mundo associava a bênção de Deus ou a presença de Deus na vida de alguém quando ela tinha riqueza. Era um sinal de que Deus era com a pessoa. E não é a verdade. E aí você observa que Deus estava ali reunido com os seus anjos e passa Satanás. E aí o Senhor pergunta para ele: de onde vens? E ele diz: venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus começa um plano para desmontar, desentronizar as sofismas do inferno sobre aquela geração. Olha que coisa linda, querido. Deus trabalha em silêncio. Ninguém estava vendo Deus agindo, mas Ele estava agindo. Talvez você não esteja vendo Deus agir, mas Ele está agindo a seu favor. E isso não é clichê não, querido. Isso é Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E na palavra diz, querido, que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, Deus jamais se esquecerá de nós. Deus não esqueceu de você, querido. Deus não esqueceu de você, querido. Nesta hora Ele está te enviando esse vídeo porque Ele acredita em você e Ele está destronando toda mentira que o diabo tem pregado para você. Quando Deus permite Satanás tirar tudo de Jó e fazer com que Jó ficasse absolutamente sem nada, sem os filhos, sem saúde, crise no relacionamento conjugal, crise financeira, ele perdeu tudo.
E por cima ainda teve um grupo de pessoas que se chamavam amigas, que foram lá acusar ele e disseram assim: cara, fala logo, abre o jogo, diz aí o que você fez, conta logo isso tudo, cara, abre o verbo, pede perdão a Deus. Jó não tinha feito nada. O que Jó estava passando, querida, era parte de um plano para destronar a mentira de Satanás. Quando Deus permite Jó ir àquele nível de pobreza, aquele nível de miséria, ele foi o nível pior possível. Foi para mostrar para aquela sociedade que a presença de Deus, ela não é marcada por dinheiro. A presença de Deus não é marcada por coisas, por bens. A presença de Deus é marcada pela fé. A presença de Deus é marcada pelo amor. A presença de Deus é marcada pela devoção e o temor que nós temos a Ele. O que Deus estava fazendo ali, querido, era desmontar a mentira do inferno. Pensa, você já parou para analisar isso? Pensa você, quantos pobres naquela geração não ficavam se sentindo inferiores, rejeitados, humilhados, para baixo, porque viam as pessoas tendo dinheiro e pensavam: poxa, aquela pessoa ali achou graça diante de Deus e eu sou pobre, eu não tenho nada. Querido, classe social não é nada para Deus. Estudo que você tem não é nada para Deus. Ele pode usar sim o seu estudo, não estou fazendo apologia para você não crescer na vida, não é isso. Eu estou dizendo que essas coisas não fazem diferença para a demonstração do amor de Deus, e nem tampouco são sinais de que Deus está conosco. Se você observar, Jó, ele foi lá embaixo, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o amor que ele tinha por Deus. Ele não perdeu, ele não negou a sua fé, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que também não negaram a sua fé, que foram fiéis até a morte. Assim também foi Jó. Foram fiéis, eles entraram naquele lugar fervendo, 7 vezes mais aquecido, e nenhuma peça da sua roupa foi queimada, nem um fio do seu cabelo foi queimado. E ainda, quando olharam para dentro lá daquele lugar, viram o quarto homem, a semelhança do Filho de Deus. Querido, Deus está destronando as mentiras. A vida de Jó foi um instrumento de Deus para aquela geração, para pregar contra a mentira do inferno. A Bíblia não relata, mas quantas pessoas, ao verem Jó passando por aquilo e vendo Deus ali com Jó, sustentando ele, cuidando dele, e ele ali amando o Senhor, não negando a sua fé, ele chega ao ponto de dizer: no saí do ventre da minha mãe, o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Outro ponto muito importante, que não sei se você já observou, eu nunca tinha analisado isso, mas ontem na conversa com os irmãos, o Espírito Santo ministrou isso ao nosso coração. Você já parou para analisar como é que começa a história? Satanás, ele passa no meio de um conselho onde Deus está ministrando, está presidindo, e o Senhor faz um comentário com ele, o diabo desafia Deus, e Deus fala: vai lá, pode tocar nele, pode tocar em tudo nele, só não toca no coração. Cara, para analisar. Você acha mesmo que Deus, ele entraria numa guerra aonde ele fosse perder? Claro que não. Aliás, não existem guerras que ele perca. Você acha, querido, que ele, se ele soubesse que Jó iria negar a sua fé, porque Deus, olha só, preste atenção, Deus não manipula nosso coração e nossa mente, não manipula. Deus sabia que Jó não ia pecar. Deus conhecia o coração de Jó, assim como conhecia o coração de Davi. Lembra da história? O profeta estava lá para escolher, não viu ninguém, sentiu-se ali preocupado, e Deus vira para ele e fala: olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o que está dentro do seu coração. Deus conhece o seu coração, querido. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o coração de todo mundo. Ele conhece as intenções do nosso coração. Satanás, numa sede tão grande de derrotar a Deus,
Ele aceita o desafio e vai atrás de Jó, tira tudo dele, retorna pela segunda vez a esse conselho e diz: pele por pele, e ele vai te negar. Deus falou: vai lá, só não toca no coração dele. A sede de Satanás era tão grande, mas tão grande, de fazer com que Deus fosse envergonhado. A ganância dele era tão grande de ser o cara, que ele esqueceu de um pequeno detalhe, querido, que fez toda a diferença. Deus é onisciente. Porque se fosse outro, querido, talvez dissesse assim: não, peraí, tem alguma coisa errada. Se ele está falando para eu ir lá tirar tudo, que o cara não vai negar, eu não vou porque ele já sabe que não vai acontecer nada, esse cara não vai negar a ele, e eu vou ser envergonhado. Mas a ganância de Satanás, querido, o desejo de Satanás de querer ser o maior é tão grande que ele não consegue enxergar nada a não ser a sua vontade. Querido, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Deus sempre será exaltado, Deus sempre será soberano, Deus sempre estará acima de todos os exércitos, Deus sempre estará acima de tudo e de todos. Lembra quando o Senhor falou: olha, você só vai levar 300. Sabe por quê, querido? Para que ficasse claro e evidente que quem estava operando ali era Ele. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor. Amém, querido? Nesse dia, Deus está destronando mentiras estabelecidas na sua vida desde a sua infância e até mesmo antes, e dizendo para você que Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus que foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus que abriu o mar vermelho para Moisés e o povo passar a seco, o Deus que fez com que aqueles leões não afetassem Daniel, nem Sadraque, nem Mesaque e Abednego. Ele é o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele é o Deus que hoje está aqui dentro de nós através do seu Santo Espírito. Ele é o Todo-Poderoso. Querido, não aceite nenhuma palavra de mentira do inferno. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A Bíblia diz que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz, querido, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Bíblia diz, querido, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A Bíblia diz: que diremos, pois, às vistas destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, querido? Eu queria orar com você. Feche os teus olhos. Pai, eu glorifico o teu nome nesta hora, porque eu tenho plena convicção que aonde esse vídeo chegar, Senhor, mentiras do inferno serão destronadas. Ora lamaná choroquedecai alabás, redebalabás soroquedecai alanai aralamaná choroquedecai alabás. Eu tenho certeza, Deus, que correntes do inferno estão sendo partidas nesta hora, laços estão sendo desfeitos, setas estão caindo por terra agora, mentiras do inferno estão sendo canceladas agora, pelo poder do nome de Jesus. Essa pessoa que está tentando agora o suicídio, Pai, porque foi afligida por mentiras do inferno, nós cancelamos agora, no poder que há no nome de Jesus, toda arma forjada do inferno contra esse pastor, contra esta pastora, contra esse homem de Deus, contra esta mulher de Deus, contra este jovem, com esta jovem que está tentando agora tirar a sua vida. Não vai acontecer, porque o Senhor não vai permitir. Mentiras do inferno que tentaram prender, Senhor, este empresário, de romper na sua empresa, de romper na sua vida, de romper dentro do seu ministério, porque esta empresa é um ministério que o Senhor deu para ele cuidar. Guarda, Deus, guarda o nosso coração, esconde a nossa mente e o nosso coração em Ti. Pai, eu abençoo esta vida,
e toda mentira do inferno, toda sofisma do inferno caia por terra agora. Pai, a tua palavra diz que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofisma e toda altivez, em nome de Jesus. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Se você sentir no seu coração, compartilhe esse vídeo, não para que o meu rosto apareça, não, mas se você entendeu que essa mensagem ela pode falar a muitos corações, porque eu não falei de mim, falei da Bíblia, compartilha, faz ela chegar aos lugares mais longínquos, porque com certeza, querido, aonde ela chegar, porque é a palavra de Deus, ela vai abençoar muitas vidas. Amém, querido? Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja. Fica com Deus, um forte abraço.